Graças a Deus. Hoje é culto de batismo, mas também é culto de missões. E a Igreja do Nazareno é uma igreja missionária. Talvez você não saiba, mas a Igreja do Nazareno está em mais de 180 países, tem 6 regiões. E nós queremos que missões nós fazemos indo, nós fazemos orando, mas nós também fazemos missões ofertando. E a Igreja do Nazareno ela tem 4 ofertas especiais. Uma oferta de alabastro, que ocorre em fevereiro. A oferta de Páscoa em fevereiro. Em setembro, o alabastro 2. E em novembro, ações de graças. E nós estamos aí, então, em setembro, o mês da oferta de alabastro. E o que é essa oferta, queridos? Essa oferta ela não fica aqui na igreja local. Todas as igrejas do Nazareno no mundo inteiro, no mês de setembro, levantam essa oferta especial e enviam para missões. Vai para o escritório global e lá é avaliado a necessidade de cada área. Eu vou pedir para mostrar a foto do barco, só o barco. O vídeo a gente não vai passar agora não, a gente vai passar à noite. Então nós levantamos, todas as igrejas levantam as suas ofertas. Ontem nós tivemos aqui o culto da Escola de Missões de Adolescentes. Os nossos adolescentes, eles tiveram, como o pastor Marcelo falou, a oportunidade de ir para o campo missionário. E eles foram nesse barco, Jesus a Esperança 2. E sabe como que esse barco foi comprado? Com a sua oferta de missões. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você sabia disso? Você que é um ofertante, que tem ofertado na oferta missionária, você sabia que você participou da compra desse barco? Que tem anunciado o evangelho aos povos ribeirinhos. A oferta de alabastro do ano passado, a oferta missionária do ano passado para a América do Sul, foi para a compra de um terreno numa região muito carente, em Alagoas, onde hoje é uma igreja do Nazareno, que tem um trabalho social lindo. Então, esse ano, em nome de Jesus, não será diferente. A igreja do Nazareno do Recreio participará dessa semeadura. Eu posso ouvir um amém? Um glória a Deus. Então, eu queria te desafiar, logo mais à noite, ou então hoje ainda pela manhã, você pode pegar, vou pedir para projetar o Pix da igreja novamente, você pode fazer o seu Pix, e você pode identificar que é para oferta missionária ou oferta de alabastro. Por quê? Porque esse dinheiro não fica na igreja local, nós enviamos para esse centro, para o Ministério Global, tá bom? Então, se você não teve essa oportunidade ainda, você pode fazer hoje, agora pela manhã, e botar ali o motivo da sua oferta, ou logo mais à noite, eu vou estar falando mais um pouquinho sobre essa oferta, eu vou estar mostrando lá o centro de missões, e aí você vai poder trazer a sua oferta, tá? Então, eu já peguei o meu envelope, logo mais à noite eu trago a minha oferta, tá bom? Então, esse é o nosso anúncio aí, não deixe de participar da oferta de alabastro. Mesmo assentados, mas ainda em reverência à palavra de Deus, eu queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 27. Nós vamos estar lendo do versículo 31 ao 43. Vou pedir a projeção para me ajudar. Isso, nós vamos projetar na NVI. É uma história muito, muito conhecida. Acharam? Se você não trouxe sua Bíblia, está aqui para te ajudar. Diz assim a palavra de Deus. Ele também preparou uma comida saborosa e levou ao seu pai e lhe disse: meu pai, levanta-se e coma o que o seu filho caçou, para que o Senhor me dê a sua bênção. Isaque, o seu pai, perguntou-lhe: quem é você? E ele respondeu: sou eu, o seu filho, o seu primogênito, Esaú. Isaque tremeu com enorme violência e disse: quem então apanhou a caça e trouxe para mim? Acabei de comer toda a caça antes de você entrar, e a ele a abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as suas palavras, as palavras do seu pai, soltou um grito forte e profundamente amargo, dizendo-lhe: abençoe também a mim, meu pai. Ele, porém, respondeu: o seu irmão chegou, enganou-me e recebeu a bênção que pertencia a você. Esaú disse: com razão foi dado a ele o nome Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de primogenitura e agora tomou a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim?
Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção, abençoe-me também a mim, meu pai. Então Esaú chorou em alta voz. Isaque, seu pai, respondeu-lhe: a sua habitação será longe da fartura da terra, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você não suportar mais, arrancará o jugo dele do seu pescoço. Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que o seu pai lhe dera. E disse em seu coração: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Depois disso, matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca as palavras de Esaú, seu filho primogênito, ela mandou chamar Jacó, o seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú, seu irmão, se consola com o plano de matá-lo. Ouça, pois, o que digo, meu filho, fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Jesus, por essa manhã tão maravilhosa, manhã de festa, manhã de celebração, manhã de festa na terra, mas de festa no céu, Senhor, porque assim diz a tua palavra, que a festa no céu, quando o pecador se arrepende. Nessa hora, Pai, que lemos a tua palavra, nós pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo venha trabalhar em cada coração nessa manhã. Nós levamos cada mente, cada coração ao Senhorio de Cristo nessa manhã. Pai, que a semente da tua palavra seja liberada sobre cada coração nessa manhã e ela venha frutificar conforme o desejo do Senhor, ó Pai. Que ela venha dar frutos em abundância para a glória do nome de Jesus, Senhor. Sê conosco nessa manhã e faz conforme apraz ao teu coração, Jesus. Amém, graças a Deus. Então essa é uma história de gêmeos, Esaú e Jacó, que disputavam, segundo a palavra, desde o ventre. Mas hoje, especificamente, eu quero contar um pouquinho da história de Jacó. Nós vamos falar sobre Jacó nessa manhã. Jacó, para quem não sabe, ele era neto de Abraão, que antes era Abrão, que significa Deus exaltado, Pai exaltado. E ele tem um encontro com o Senhor e passa a ser Abraão, que quer dizer pai de multidões. Ele é chamado de patriarca, pai da fé. E ele nada mais é do que o avô de Jacó. Jacó também é filho de Isaque, que é chamado de filho da promessa, um dos patriarcas da fé. E o próprio Jacó recebe várias promessas da parte de Deus desde o ventre da sua mãe. Ou seja, uma família muito abençoada. Ele também era neto de Sara. Não essa Sara que mãe da Rebeca que está ali, linda não. De Sara, esposa de Abraão, que gerou filhos na velhice, quando era estéril. Ele era filho de Rebeca. Quem lembra daquele encontro lindo, né, de Rebeca? Nenhuma dorameira aí viu uma história tão bonita como a história de Rebeca e Isaque, né? Uma das histórias mais lindas que a gente pode encontrar na palavra de Deus. Então, Jacó, ele nasce nesse ambiente cristão, né? Não diríamos cristão, mas hebraico. Hoje a gente diria um ambiente cristão. E o que podia dar errado nessa história? Será que podia dar alguma coisa errada? E a gente começa se deparando então com Gênesis, esse capítulo que nós lemos, onde Jacó, cujo nome quer dizer usurpador, ele vive essa identidade, esse nome se agarra à identidade dele, e tal como ele é chamado, ele passa a viver. Não aquilo que Deus havia projetado para ele, não as promessas que Deus havia liberado desde o ventre sobre ele, mas uma marca que ele recebeu na sua vida, no seu nascimento, e ele passa a viver aquela marca. Ele se torna um usurpador. E nós vemos aqui claramente que ele tem um primeiro momento com o irmão, onde o irmão também não valoriza as coisas eternas, e ele ali pega o direito da primogenitura do seu irmão, porque havia uma bênção especial para o primogênito, o primeiro que nascesse. Como ele engana o próprio pai, se passando pelo seu irmão, quer dizer, trapaceiro, mentiroso. Mas eu quero usar dessa história para nos ensinar algo nessa manhã. Amém? Eclesiastes, é muito interessante que Eclesiastes fala que melhor é o fim das coisas do que o começo das coisas. Se o começo da história de Jacó
não foi um grande exemplo para nós podemos dizer que o fim da vida de Jacó foi tremendo. E nós podemos aprender com essa caminhada de Jacó nessa manhã. Então, nessa manhã, baseado na história de Jacó, eu queria deixar para os batizandos. Quem são os batizandos? Faça assim para mim. Você pode aplaudir a Deus pela vida deles? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero deixar uma palavra para vocês, mas também para cada um de nós. Aqueles que já experimentamos, já passamos por um dia, por essa experiência, como aqueles que ainda pela fé, em nome de Jesus, ainda hão de passar. E o que nós podemos falar nessa manhã? 7 princípios que não podem faltar para uma nova vida com Deus. E nós vamos falar isso baseados na história de Jacó. E o primeiro princípio que eu quero deixar para você nessa manhã é que não há vida com Deus sem um encontro genuíno com o Senhor. Apesar de todo esse currículo familiar, Jacó precisava de um encontro pessoal com Deus. Assim como Abraão teve, assim como Isaac também teve. E eu acho lindo e eu estou maravilhada e muito feliz. É uma honra poder ver as crianças passando pelas águas. Ainda mais, né, tia Ju? Né, a gente que viu desde pequenininho, poder ministrar para eles no NASA Kids. É muito lindo, porque eles entenderam que apesar de ser filhos de pastores, filhos de líderes, que apesar de ter um currículo, abre e fecha aspas, familiar, eles precisam de uma experiência, um encontro com Deus. O passaporte para a eternidade, queridos, não é coletivo, ele é individual. E o carimbo, aquele visa que te autoriza a entrar no céu, é o sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário. Não importa você ter uma religião, uma religiosidade. Não importa se você ouviu falar de Jesus. Não importa se a sua família é crente ou não. O que vai importar no final das contas é se você teve um encontro com Deus. E como você respondeu a esse encontro. Se você não teve, hoje é o dia. A palavra diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscar e acharei. Se você buscar de todo o seu coração, tenha certeza que Jesus ele está de braços abertos para te receber nessa manhã. Não há outra forma de ter uma vida com Deus, se não for uma experiência pessoal. E essa é a graça de Deus, né? Esse é o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Porque apesar de ser um Deus tão grande, tão maravilhoso, Deus criador de todas as coisas, Ele é um Deus único e pessoal, que resolveu se revelar a mim e a você. Ele conhece você pelo seu nome, Ele sabe a sua história. Salmo 139 diz que quando nenhum dia havia, Ele já te conhecia no ventre da sua mãe. Amém? Como não se render a um encontro com esse Deus tão maravilhoso? Não há nada nessa terra, não há nada nessa vida melhor do que um encontro com Jesus. E Jacó experimentou desse encontro. E é bom ver as crianças, porque elas nos ensinam, porque a palavra diz que se nós não formos como criança, com coração puro e simples como criança, nós não vamos entrar no reino de Deus. Sabe por quê? Porque elas simplesmente aprenderam a amar a Jesus. E nós adultos, nós temos muita dificuldade com isso. E é por isso que nós, muitas vezes, somos como Jacó, passamos uma vida inteira lutando longe de Deus, porque achamos que podemos resolver tudo. E aí, quando a coisa aperta, a gente corre para Deus, não é assim? Até aqueles que já caminham com Deus. Está tudo na benção, a vida, ó, tranquila. Aperta se tu não vai orar, jejuar, buscar. Jacó foi assim. Quando a coisa apertou para ele, aí ele foi se lembrar que havia um Deus que era o Deus de Abraão, Deus de Isaac, mas ainda não era um Deus de Jacó. Às vezes as coisas precisam chegar a esse ponto. Eu espero em nome de Jesus que se você ainda não teve esse encontro com Deus, que você não precise ser esmagado pelo Senhor, passar por tanta adversidade para se render a Ele. A gente vê na história de Jacó, quando ele engana, mente para o seu próprio pai que está ali, perto da morte. Quando ele consegue causar uma confusão, a discórdia na família inteira, uma família que era uma família abençoada, bendita, agora vira o caos, uma família em guerra, pai torcendo por um, mãe para o outro, irmão odiando o outro, ele agora foge. O caos. E ele agora tem que sair de casa, tem que deixar ali o conforto da mãe, o cuidado da mãe, que era a sua protetora ali, para começar uma caminhada sozinho.
E a coisa estava tão difícil, que a palavra fala que ele vai, e ele no meio do caminho ele fica cansado e ele vai dormir. Irmãos, eu já vi gente que dorme de tudo quanto é forma. Meu esposo não precisa ter sono. Às vezes eu volto de plantão virada, eu fico ali lutando para dormir, tomo chá, apago a luz, boto tapa-olho. Eu digo que ele pega o meu sono, porque ele deita e dorme. Teve um varão aqui, que eu não vou contar o nome, mas há evidências, que teve uma feijoada do Elias. Cadê o Elias? Está aí. Elias, melhor feijoada que tem, Elias. Estamos esperando pela próxima. Teve uma feijoada aqui na igreja, quando eu vi, tinha um varão deitado ali no chão. E eu falei assim, Jesus, sou enfermeira, para quem não sabe, irmãos. E eu falei, ele deve estar passando mal, vou lá ver o que aconteceu. Eu cheguei perto e perguntei à esposa, ele está passando mal? Não, ele está tirando só um soninho. Eu falei, Jesus. Mas até esse varão que deita e dorme em qualquer lugar, ele pegou uma mochila e fez ali de travesseiro. Mas quando a gente olha para Jacó, ele pega um monte de pedra, porque era o que ele tinha, ele estava tão cansado, tão exausto, talvez tão... Sabe quando você fala assim, já não tenho mais nada? Eu já perdi toda a minha esperança, já estou cansado, a vida virou enfado. E ele pega aquele monte de pedra e ele bota a cabeça, e deita e dorme. Tu já fez travesseiro de pedra para dormir? Tem épocas que a nossa vida está uma pedreira, não é isso? Que a gente fala. E ele pega e ele deita naquelas pedras. Mas é aí que entra a graça de Deus. Porque a palavra fala que onde abundou o pecado, superabunda a graça. Esse Jacó quebrado, talvez desesperançoso, talvez sem saber o que fazer, sem direção de futuro, sem resposta, cheio de dúvida no coração. Quando ele está quebrado, quando ele está triste, quando ele já estava ali, só lhe restavam as pedreiras, a graça de Deus se manifesta a ele. É isso que Deus faz. A graça de Deus um dia nos alcança. Amém, queridos? E olha que coisa linda. Chegando ao determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. E tomando uma das pedras dali, usou como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaac. E é como se o Senhor estivesse dizendo, e agora eu sou o Deus de Jacó. Você pode botar o seu nome e falar assim, agora ele é o meu Deus. Amém? Darei a você e seus descendentes a terra no qual você está deitado. Muitas vezes o Senhor pega ali a nossa vergonha, o nosso opróbrio, a nossa dor, para transformar toda a tristeza em festa, para transformar toda a vergonha em honra. Era isso que ele estava dizendo para Jacó. Jacó, esse lugar que você hoje vê dificuldade, adversidade, que é só pedra, é aqui que eu vou te dar como herança. E ele fala ainda mais, darei a você e os seus descendentes a terra no qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você, cuidarei de você aonde quer que você vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer aquilo que te prometi. Você pode dar um glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus, que Deus maravilhoso. Porque um dia essa graça nos alcança. E se nós continuássemos a ler esse texto, se nós tivéssemos mais tempo, a gente começa a ver que Jacó, então, ele começa a se posicionar pela primeira vez diante de Deus. Apesar de ter sido criado ouvindo falando de Yahvé, de El Shaddai, conhecer de ouvir falar, ele agora começa a se aliançar com o Senhor. E ele começa a fazer votos com Deus. Ei, você tem ouvido a voz de Deus? Então não endureça o seu coração, se quebrante. Responda à voz de Deus. Deus tem te chamado, se posicione. Se posicione. Deus não pode ser mais um Deus distante, Deus da sua família, Deus dos seus pais. Eu quero saber nessa manhã, Ele é o seu Deus. Você já teve um encontro com esse Deus? A segunda coisa que nós precisamos aprender com Jacó é que não há uma vida com Deus sem um altar. A palavra fala que na manhã seguinte, quando ele acorda desse sonho, ele pega aquela pedra
que era tudo que ele tinha usado como travesseiro, ele coloca de pé e como coluna, ele derrama óleo, e óleo nas escrituras é o simbolismo do Espírito Santo, sobre o seu topo, e ali ele faz um altar para Deus. Uma das coisas que a gente olha na vida de Jacó é que por onde ele vai, ele faz um altar. A vida dele é marcada por altar. Ele vai para Betel, tem altar. Ele vai para Manaim, tem altar. Ele volta a Betel, tem altar novamente. E a palavra altar no hebraico quer dizer misbah, que quer dizer lugar aonde se sacrifica. No Antigo Testamento, a lei de Moisés havia uma instrução de que eles precisavam pegar ali, um cordeiro sem defeito, imaculado, e ali sacrificar e derramar o seu sangue, porque era uma sombra daquilo que viria, era um protótipo do que viria, o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, e esse cordeiro chama-se Jesus Cristo. E o sacrifício foi feito na cruz do Calvário por mim e por você. Mas hoje é algo que nós precisamos sacrificar no nosso altar, nesse altar, é o nosso eu, é a nossa carne, é a nossa vontade. Não há como ter uma vida com Deus sem o altar. Nós precisamos morrer diariamente. O que eles vão fazer hoje, eles vão declarar publicamente que eles estão morrendo para o mundo e nascendo para uma nova vida em Cristo. Mais uma vez eu ouvi que esse velho homem, ele sabe nadar e às vezes ele tenta se manifestar novamente. E é por isso que diariamente nós precisamos matar a nossa carne, matar a nossa língua, a nossa vontade, os nossos desejos, para sermos mais parecidos com Cristo a cada dia. Não existe uma vida com Cristo, não existe uma vida com Deus sem um altar. O altar também significa memorial. Eles faziam isso como um simbolismo, um memorial da visitação de Deus. E é por isso que o profeta fala, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós precisamos ter memoriais na nossa caminhada, datas, marcos, histórias, que façam a gente viver mais profundamente em Deus. Quando você estiver triste, lembrar aquele dia, o dia que você passou pelo batismo, dia da sua salvação, dia onde tantas coisas aconteceram na sua vida. Traga à memória aquilo que te dá esperança, tem um altar. Altar também era local de queimar incenso, onde o fogo não se apagava. Nós não podemos deixar esse fogo se apagar. Precisamos colocar azeite, a unção do Espírito Santo todos os dias na nossa vida. Um altar de oração, um altar de adoração. Eles faziam um altar de adoração para celebrar o Senhor. Quando eles passam pelo Jordão, em rumo à terra prometida, eles fazem um altar de memorial, agradecendo a Deus. Uma coisa que meu esposo fala, e eu tenho aprendi e aprendo com ele, é que esse altar aqui, ele é muito importante. A gente vem a ele, a gente ora, que Deus derrama bênçãos especiais, eu creio nisso. Mas o que vai manter você firme na sua caminhada não é esse altar. É o seu altar que você tem na sua casa diariamente, é a sua vida com Deus diária. Aquilo que Jesus fala lá em Mateus, que é para você abrir a porta do seu quarto e no seu secreto com Deus. É esse altar que vai te manter de pé no dia mau. É esse altar que vai fazer você andar sem olhar para trás, sem desistir. Para no final da sua vida, você falar, lutei o bom combate. Para no final de tudo, você ser como Jacó. As coisas podem não ter começado tão bem, mas vão terminar de forma sobrenatural, porque você tem uma vida com Deus. Amém? Terceira coisa, e eu vou acelerar aqui, não se preocupe, é que não há vida com Deus sem transformação. Se antes ele era Jacó, ele foi a Peniel e ele foi transformado. De usurpador, ele passa a se chamar Israel, príncipe do Senhor. Você é um príncipe, uma princesa do Senhor. As marcas do seu passado são deixadas lá em Cristo Jesus para uma nova vida. É por isso que Jesus fala, olha, por isso que as Escrituras falam, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Andar com Cristo é andar em novidade de vida, é uma vida de transformação. Não há como ter um encontro com o Senhor e permanecer o mesmo. Nós precisamos de uma vida transformada, nós precisamos refletir Cristo. É por isso que a palavra fala que nós precisamos ser sal e luz nessa terra. Porque nós devemos ser sal como Ele é e luz como Ele é. Ele é a luz do mundo. Nós não somos a luz, mas nós refletimos aquele que é o Senhor Jesus, a luz do mundo. Não há como ter uma vida com Deus sem oração. Quando nós vemos Gênesis 32, 9, a palavra diz assim, então Jacó
No dia da adversidade, Jacó, ele levanta um clamor e ele começa a dizer: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac. E ele começa a dizer: olha, eu sou pequeno, eu sou indigno, mas ele sabia que ele servia a um Deus grande e maravilhoso que poderia livrá-lo. Em tempos de guerra, nós não podemos parar de lutar. Como é que nós lutamos as nossas guerras? Na força do nosso braço? A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é principados e potestades. As nossas lutas são espirituais. E com lutas espirituais, nós usamos armas espirituais, é a oração. Queridos, não tem como viver uma vida sem oração. Jesus, ele saía para o monte, ele se retirava para orar. O que vai te manter de pé, o que vai manter a sua vida de pé, a sua casa de pé, as suas forças, é uma vida de oração. Quantas vezes está tudo difícil, os céus fechados, e você dobra o seu joelho, no seu secreto, você começa a clamar, e os céus se abrem, e a glória de Deus se manifesta. Quantas respostas de oração. Como é bom ter uma vida de oração. Agora que me lembrei de um fato, às vezes a gente fala de forma figurada, né, dos céus se abrem. Eu fiz uma viagem semana passada, eu passei um aperto no voo, e eu fiz essa oração. E literalmente os céus se abriram. Deus é bom. Os céus se abrem quando nós clamamos. Deus faz coisas tremendas. O Senhor, a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a Bíblia diz que no Senhor não há nenhuma variação. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o seu Deus. O Deus que respondeu a Abraão, Isaac e Jacó, Ele traz resposta para você. Se você clamar, se você buscar, você vai ver a glória de Deus. Não tem como ter uma vida com Deus se não for uma vida baseada em oração. Sexto, estamos quase acabando. Não há como ter uma vida com Deus sem obediência a Ele. Vida de obediência, mesmo quando nós não entendemos o porquê das coisas. Muitas vezes nós não vamos entender o porquê mesmo. A palavra diz que as coisas de Deus são loucura para esse mundo. A Bíblia diz, olha, quem sondou a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a Ele? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Muitas vezes nós não vamos entender. E aí, você é aquela pessoa que só obedece quando você entende? Eu acho o Senhor assim, o Senhor é lindo. Porque eu que sou mãe, falha, imperfeita, muitas vezes minhas filhas falam, mas por que eu tenho que fazer? Eu falo, porque eu estou mandando, obedece e pronto. Alguma mãe se identifica? Já fizeram isso? Mas Deus não faz assim conosco. Se você pegar todas as ordenanças de Deus, sempre tem bênçãos associadas. Como Deus é gracioso, como Deus é bondoso, é generoso. Ele podia falar assim, porque eu sou Deus, faz porque eu estou mandando. Mas Ele não é assim. Ele nos trata com amor e misericórdia, como vale a pena obedecer. Porque a palavra diz que os pensamentos dele são maiores que os nossos. São melhores, são pensamentos de paz, de esperança, para dar o futuro que desejamos. A Bíblia fala em Provérbios que os nossos caminhos, há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Como é bom confiar e obedecer ao Senhor. E Jacó, ele entendeu isso. E é por isso que às vezes obedecer a Deus, gente, olha, não se escandalize com o que eu vou dizer. Mas quando a gente tem vida de íntima com Deus, a gente fala umas coisas, né? Deus é muito doido, porque Ele pede umas coisas assim que não faz sentido, para provar a nossa fé. Pensa comigo, Jorge, você já viu ovelha listrada? Já viu coisa desse tipo? E ele fala assim, olha, você vai escolher a manchada, a listrada, a salpicada. Gente, isso é uma coisa doida. E Jacó faz. Mas doido ainda, pastora Sheila, eu não sei, eu acho que eu pulei essa aula de biologia, não sei se a ciência prova isso. Manda pegar lá a vara, não sei muito detalhe agora, limpa a vara, corta, bota na fonte da água, a que tiver boa, forte. Quando ela for parir, manda beber a água nessa vara, porque ela vai nascer listrada. Gente, isso é doido. Mas aquilo que parece loucura aos olhos dos homens é poder de Deus. Amém? E ele obedece. Mais adiante, o Senhor fala para ele, volta lá para Esaú, caminho de morte aos olhos humanos, mas ele faz e ele obedece.
vale a pena obedecer a Deus. A Bíblia diz que Deus prefere a obediência do que o sacrifício. Não tem vida com Deus sem obediência. Pode ter certeza que você serve a um Pai amoroso e o Senhor vai fazer na sua vida. Eu pulei aqui uma dica, então vamos falar mais uma aqui. Não há vida com Deus sem reparação. Essa aqui é um pouquinho mais puxado. Porque a gente acha que aceitou Jesus, então agora está tudo certo. Meu passado, meu pecado foi lá para a cruz. Jesus lançou meu pecado lá no mar de esquecimento. É verdade, ele lança lá no mar de esquecimento. Mas a consequência do pecado fica. E nós precisamos aprender a lidar com ela. E muitas vezes nós vamos ter que voltar lá naquele local para restaurar aquilo que fizemos de errado, aquilo onde nós ferimos o outro, aonde nós não fomos exemplo, aonde nós não agimos como deveríamos. O Senhor nos volta lá naquele local para nós repararmos os nossos erros. Lembram de Zaqueu? Zaqueu, quando tem um encontro com Jesus, ninguém disse para Zaqueu que ele precisava fazer isso. Mas quando é um encontro verdadeiro, quando é uma vida transformada, a primeira coisa que Zaqueu fala, sabe o que é? Quem que eu defraudei? Quem que eu prejudiquei? Eu vou restituir 4 vezes mais. Não há vida com Deus sem reparação. O Senhor, Ele te ama, Ele perdoa o seu pecado, mas a consequência, você vai ter que lidar com ela. E Jacó, ele entende isso. E ele volta a Esaú para pedir perdão ao seu irmão. Escuta uma coisa. Pedir perdão, às vezes a gente fala, mas eu não tenho mais nada a ver com aquela pessoa. Jacó não voltou a se relacionar, a viver debaixo do mesmo teto que o seu irmão. Mas ele voltou lá para se retratar. Não há vida com Deus sem reparação. Se for preciso, peça perdão. Se for preciso, restaure aquilo que você deixou para trás na sua caminhada. Amém? E por último, não há vida com Deus sem santidade. O lema da Igreja de Nazareno é santidade ao Senhor. Mas isso não pode ser só um lema, isso precisa ser uma verdade na nossa vida. Não tem como ter vida com Deus sem santidade. Em Gênesis 35, do 2 ao 3, diz assim a palavra de Deus: Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar a Deus que me ouviu no dia da minha angústia. O primeiro comando que ele dá é que eles precisavam se libertar dos deuses estrangeiros. Não há como servir 2 senhores. Ou agradamos um, ou aborrecemos ao outro. É por isso que Josué ele fala, escolha hoje quem você quer servir. É uma decisão, é uma escolha. Não tem como, querido, inconscientemente você pode dizer assim, um dia, não, mas eu estou aqui, querido, se você não escolhe por um, você escolhe por outro, porque não tem caminho neutro. É a notícia que eu quero te dar nessa manhã. Se você não se posicionar a favor dele, a Bíblia diz que não é por mim, é contra mim. Não há um meio do caminho, não há algo negociável, nós precisamos nos posicionar em Deus. E Josué ele fala, escolha hoje quem você quer servir. E Jacó ele fala, olha, não tem lugar mais para isso na nossa vida. Fala para quem está ao seu lado, não tem mais lugar para outras coisas na sua vida. Você precisa se posicionar. E ele fala isso, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. E o segundo comando, ele fala, purifiquem e troquem a sua roupa. E lá em Apocalipse, quando João ele pergunta, quem é essa multidão de vestes brancas? E ele fala, são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não tem como chegar na presença de Jesus se não for de vestes brancas. Nós precisamos lavar as nossas vestes. E a palavra diz, Eclesiastes, em todo tempo sejam alvas as suas vestes e nunca falte sobre a sua cabeça o óleo da unção. Ele não fala que as vestes brancas são para algumas ocasiões. As vestes brancas não são para quando eu entro na igreja ou quando eu vou para uma atividade da igreja, eu boto meu vestido, a minha Bíblia embaixo do braço e eu visto a roupa de super crente, a postura de super crente. Não. As vestes brancas, ele diz quando nós devemos usar. Em todo tempo, em todo, não são qualquer circunstâncias, algumas circunstâncias, mas diz em todas. Em todo tempo, é manhã, tarde, noite, é na escola, no trabalho, é na faculdade, é no casamento, é na igreja. Por onde você for, você precisa ter vestes brancas.
vestes de santidade. Se você quer aquele passaporte carimbado com Visa lá do sangue do Cordeiro, as tuas vestes precisam ser brancas. A palavra diz seguir a paz com todos e a santificação. Ninguém, Senhor. E aí, que história nós queremos contar? Que história nós queremos deixar? Não sei qual foi o seu começo. Não sei se você teve essa oportunidade na infância. Ou talvez a oportunidade você esteja tendo hoje. Eu não sei a sua história. Talvez a sua história seja como de Jacó. Não começou muito bem. Talvez você possa dizer assim, pastora, você não sabe quem eu sou. Pastora, tu não sabe o que eu fiz. Querido, o Senhor não leva em consideração o tempo passado, o tempo é hoje. O momento é agora, o dia é hoje, a data é agora. Eclesiastes diz que melhor é o fim do que o começo. Não importa como você começou. O que vai fazer a diferença é como é que você vai chegar lá. Se você vai poder chegar lá no grande dia e apresentar com toda alegria. Esse é meu passaporte. Pode conferir o selo, carimbado com sangue do Cordeiro. Eu vou entrar nas mansões celestiais, porque um preço foi pago para mim. Porque eu aprendi a ter uma vida com Deus, porque eu respondi esse chamado, porque eu aceitei esse encontro, porque eu me entreguei, porque eu obedeci, porque eu tive uma vida de oração, porque eu realmente construí um altar, uma vida íntima com Deus, porque eu andei em santidade, porque eu decidi abrir mão de tudo por amor àquele que é digno. Amém? Vamos nos colocar de pé nessa manhã. Essa palavra eu deixo para os batizandos. Mas eu deixo para mim e para você que um dia também já tomamos essa decisão. Se há algo na nossa caminhada que precisa ser restaurado, que venhamos a restaurar hoje. Amém? Feche os seus olhos. Nós vamos estar orando. Antes de passarmos para o batismo, eu quero orar por você. Eu não sei em que fase que você está nessa caminhada. Se você já teve seu encontro com o Senhor, se você ainda não teve. Mas eu quero orar por você nessa manhã. Se você está nessa caminhada, que o Senhor te fortaleça. O Senhor te fortaleça. Se alguma dessas coisas que você precisa restaurar, que você restaure hoje. Para que lá no final você possa dizer, lutei o bom combate. Mas se você está como Jacó, lá no início da caminhada, se garantindo no passaporte de Abraão, de Isaac, da sua família, hoje é dia de você falar assim, Senhor, eu quero esse encontro. Eu quero ter esse encontro contigo. E se tem alguém aqui nessa manhã que quer tomar essa decisão de falar, Jesus, eu entendi nessa manhã que o encontro é pessoal. Eu quero ter esse encontro contigo. Se você quiser, a igreja está de olhos fechados. Se você quiser levantar uma das suas mãos, eu quero orar por você nessa manhã. Se você quiser dizer assim, Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Eu quero a minha vida transformada. Eu quero ter uma vida com Deus. Eu ouvi. Eu quero ter essa vida. Eu quero abrir meu coração. Eu achava que te conhecia. Eu achava que o que eu tinha era o suficiente. Mas hoje eu quero essa vida com Deus. Então, aí no seu lugar, se você assim sentir no seu coração, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Amém? Vamos estar orando nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos por esse dia lindo. Por esse culto de batismo, Senhor. Que alegria, Senhor, poder ver crianças e jovens se rendendo aos pés de Cristo. Podendo declarar que o Senhor é o Senhor da vida deles. Hoje eles começam uma nova vida com Cristo, Senhor. E nós pedimos que o Senhor venha estar fortalecendo a fé de cada um deles, ó Pai. Para que eles possam avançar durante essa caminhada. Da mesma forma, Senhor, cada irmão, cada irmã que chegou aqui nessa manhã. Senhor, se há algo da nossa vida que nós precisamos consertar, restaurar diante do Senhor, talvez o nosso altar, o nosso secreto com o Senhor, a vida de oração, talvez a obediência, Senhor, talvez estejamos ali, Senhor, lutando em te obedecer. O Senhor mandando algo e a gente querendo seguir o engano do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a termos uma vida que agrade o coração do Senhor. Nos ajuda a ter uma vida que glorifique o nome de Jesus.
Uma vida, Senhor, que faça, Senhor, sentido para tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Que possamos corresponder a esse amor, Jesus. Muito obrigada por essa manhã. Fica, Senhor, ainda no nosso meio, Senhor, fazendo tudo aquilo, Senhor, que está no teu coração. Seja adorado, Senhor, e glorificado por meio da vida de cada um que publicamente, hoje, confessa a sua fé em Cristo. Nós oramos com o coração tão agradecido, Jesus. Amém. E graças a Deus, você pode se sentar. Chamando o pastor Luiz.